Bom, não sei se vocês perceberam, mas a Polônia tem aparecido bastante nas pautas do canal, né? O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, anunciou que o país vai iniciar trabalhos para reforçar toda a fronteira leste, enfrentando o que chamou de guerra híbrida, em crescente aumento devido à imigração ilegal proveniente de Belarus. Ele não forneceu detalhes sobre as medidas ou os recursos que serão disponibilizados, mas enfatizou que não há limites quando se trata da segurança da Polônia. Tusk afirmou que a fronteira entre Polônia e Belarus é um local único, sujeito à pressão de imigração ilegal e uma guerra híbrida em progresso. Durante uma visita à fronteira para encontrar soldados e guardas, ele acusou Belarus de coorganizar essa prática com intenções agressivas contra a Polônia. A relação entre os dois países se tornou tensa desde 2021, quando o governo polonês e a União Europeia acusaram Belarus de orquestrar um fluxo de imigrantes para pressionar a União Europeia em relação às sanções impostas a Minsk. Acusação que Belarus, é claro, nega. Desde então, as tentativas de cruzar a fronteira continuam, variando em número de acordo com as condições climáticas. Atualmente, segundo a Guarda de Fronteira polonesa, há cerca de 300 tentativas diárias de cruzar ilegalmente. O conflito acabou crescendo após a invasão russa da Ucrânia. Como sabemos, Moscou é aliada de Belarus. Em resposta à crise migratória, o governo polonês anterior construiu uma cerca de mais de 180 quilômetros de comprimento e 5,5 metros de altura ao longo da fronteira com Belarus. Além disso, foi reforçada por câmeras e sensores para monitorar a linha divisória. Tusk declarou que as novas fortificações cobrirão toda a fronteira leste, o que pode incluir também as fronteiras com Ucrânia e Rússia, apesar de não fornecer mais detalhes. Ele também destacou que a fronteira não é apenas um assunto interno, mas também uma questão de segurança para toda a União Europeia, conclamando os países europeus a investir na proteção da fronteira oriental da Polônia como uma medida de segurança europeia. Bom, gente, saindo um pouco do assunto de Ucrânia, vamos para São Francisco, mas não para falar sobre os Estados Unidos, mas para falar sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas o que tem de importante em relação a isso? Bom, é que a Assembleia Geral aprovou nesta sexta-feira uma resolução que concede à Palestina novos direitos e privilégios e solicita ao Conselho de Segurança que reconsidere o pedido de adesão plena, o que tornaria a Palestina o 194º membro das Nações Unidas. Bom, a resolução foi aprovada por 143 votos a favor, incluindo Portugal, 9 contra e 25 abstenções. Em 18 de abril, os Estados Unidos já haviam vetado uma resolução que teria aberto caminho para a adesão plena da Palestina, um objetivo muito buscado pela autoridade palestina, mas que Israel tem tentado impedir. Na quinta-feira, o vice-embaixador dos Estados Unidos na ONU, Robert Wood, deixou claro que a administração Biden se opunha à resolução aprovada. Ele reforçou a oposição ao dizer que o esforço de alguns países árabes da Palestina era uma tentativa de contornar o processo de adesão, defendendo negociações diretas com Israel. Bom, gente, segundo a Carta das Nações Unidas, futuros membros da organização precisam ser pacifistas e o Conselho de Segurança deve recomendar a adesão à Assembleia Geral para a aprovação final. Não sei se vocês sabem, mas a Palestina obteve o status de Estado observador não membro em 2012. A resolução aprovada nesta sexta estabelece que a Palestina é qualificada para a adesão e recomenda ao Conselho de Segurança que considere favoravelmente esse pedido. Contudo, a versão original da resolução foi bem modificada para responder às preocupações dos Estados Unidos, Rússia e China, conforme diplomatas ocidentais que falaram sob anonimato, já que as negociações foram confidenciais. A versão inicial previa conceder à Palestina todos os direitos e privilégios necessários para uma participação plena e efetiva nas sessões da Assembleia Geral, em pé de igualdade com os Estados-membros. Entretanto, Moscou e Pequim, embora favoráveis à adesão palestina, expressam preocupação de que uma lista detalhada de direitos e privilégios pudesse criar precedentes para outros estados que buscam adesão às Nações Unidas, como Kosovo e Taiwan. A versão final da resolução inclui o direito de a Palestina intervir em todos os assuntos, não apenas relacionados com os palestinos e o Oriente Médio, propor pontos de agenda e responder nos debates, além de ser eleita para as principais comissões da Assembleia Geral. Também se reconhece o direito dos palestinos de participarem de conferências internacionais e da ONU, convocadas pela organização. No entanto, foi removido o direito ao voto que constava na proposta inicial. O presidente da Autoridade Palestina, Mohamed Abbas, apresentou pela primeira vez o pedido de adesão plena em 2011, mas não obteve apoio suficiente dos 15 membros do Conselho de Segurança. Como nós sabemos, na última tentativa, o veto foi dos Estados Unidos. Agora vejam só, gente, a situação. De acordo com uma legislação já existente aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, caso as Nações Unidas concedam a adesão plena à Palestina, o governo dos Estados Unidos precisará cortar o financiamento de todas as agências que garantirem essa adesão.
Isso resultaria em cortes bem importantes nos fundos da ONU, que atualmente tem os Estados Unidos como maior contribuinte financeiro. O que a gente pode concluir disso? A pressão financeira dos Estados Unidos é muito grande, mas o que fica bem evidente é que há um consenso global sobre a necessidade de reconhecimento do Estado palestino. O apoio esmagador, com 143 votos, reflete um consenso global mais amplo sobre a necessidade de abordar a situação palestina de maneira mais igualitária e equitativa. No entanto, a forte oposição dos Estados Unidos, juntamente com Israel, destaca o desafio geopolítico que a Palestina enfrenta ao buscar status plenos na ONU. A oposição norte-americana, apoiada por uma legislação que cortaria o financiamento das agências da ONU que reconhecessem a Palestina como membro pleno, acaba demonstrando a influência que Washington exerce nos assuntos internacionais, e especialmente no contexto do conflito Israel-Palestina. A versão inicial da resolução foi alterada em resposta às preocupações dos Estados Unidos, Rússia e China, destacando a natureza delicada dessas negociações. Mas como assim? Bom, Moscou e Pequim estão preocupados sobre os direitos concedidos, possivelmente criando algum precedente para outros estados que buscam adesão às Nações Unidas, como Kosovo e Taiwan. A versão final é mais restrita, garantindo à Palestina o direito de intervir em todos os assuntos e propor agendas, mas sem conceder direito de voto. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like e, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.